Certo dia, Zacarias está no seu turno no templo e acontece algo que há quase 400 anos não acontecia. O anjo Gabriel é enviado da parte de Deus e começa a falar com ele. E a notícia que ele tem para dar é que a sua mulher, avançada em dias e estéril, seria mãe. E que o filho dele seria grande. O nome dele seria João. E ele viria adiante do Senhor, ele ia preparar o caminho do Senhor. Ele ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Jesus fala, dos profetas nascidos de mulher, não teve nenhum maior do que João Batista, porque esse já nasceu cheio do Espírito Santo. É uma boa notícia ou não é? O povo que estava do lado de fora do templo começou a estranhar que Zacarias estava demorando. De repente ele vem mudo. Tipo, o que aconteceu lá dentro? Ele está escrevendo em tabuinhas e ele conta o que aconteceu. É uma boa notícia. Imagina no coração daquele povo, cara, Deus está visitando a sua terra de novo. Deus está visitando o seu povo de novo. O anjo Gabriel, aquele de quem nós ouvimos falar através de histórias, parecia uma fábula. Ele apareceu e o homem está mudo. Tudo bem, mas é uma boa notícia. Só que aí aquele casal de anciãos coabitou e ela começou a gerar, ela se achou grávida. E no 5º mês de gestação ela se ocultou até que ela foi ter o seu tempo. Até o tempo em que ela havia de ter a criança. Então, deixa eu, só para fechar aqui nessa família. Você percebe que Deus encontrou uma família experiente, que vive de modo irrepreensível. Amém? A gente pulou para o verso 26, onde começa a falar de Maria. E agora o anjo Gabriel está em plena atividade. Amém? Ele agora vai para uma cidade de Nazaré. É massa porque o texto diz assim, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade chamada Nazaré. No 6º mês, é o mês 6º? Não, parece que um relógio começou a contar a partir da gravidez de Isabel. É no 6º mês de gravidez de Isabel que o anjo agora está num time certinho. Ele vai direto a Nazaré e ele encontra uma virgem chamada Maria, que está prometida em casamento a um homem descendente de Davi chamado José. Vamos parar um tempo aqui para falar de Maria. Quer dizer que em tempos difíceis é possível encontrar uma jovem virgem? Existem jovens virgens no meio dessa bagunça. Alguns teólogos dizem que Maria devia ter por volta de 13 ou 14 anos, quando ela foi visitada por esse anjo. Você consegue imaginar uma menina de 13, 14 anos, cheia de hormônio, cara? E hormônio sempre foi hormônio, amém? Não tem hormônio dos anos 2000 e hormônio de 1900 e bolinha. Não, hormônio é hormônio, cara. Hormônio, essa casta de mônios não sai nem com jejum, nem com oração. Eles são terríveis. Ela estava sujeita a todos esses. Agora, tem algumas coisas que o simples relato de como Maria ela falam muito a respeito dela e fala muito de uma geração separada para Deus. Porque essa menina, apesar da pouca idade, apesar de estar sujeita a todas as coisas, ela era virgem, ela era pura e ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. Ou seja, ela ainda não era casada, mas já vivia como se fosse, no bom sentido. Entende? No bom sentido? Ela não estava antecipando nada, ela só estava olhando para frente. É coisa de crente esse negócio de levar as coisas a sério, meu amigo. A gente, quando aceita Jesus, a gente passa a levar as coisas tão a sério que a gente fica chato. A chatice dos primeiros dias, ela depois viram boas histórias para você contar, amém? Tem um lado bom disso, elas passam, em nome de Jesus elas têm que passar. Você vai encontrar o equilíbrio em nome de Jesus, amém? Mas a chatice dos primeiros dias, ela chega a ser cômica, para não dizer outra coisa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes tinha aquele seu tio que tem um churrasco na casa dele todo domingo a família vai lá para a casa do seu tio, e lá toca aquela música do seu tio, e tem aquela cerveja lá do seu tio, e tem as conversas do seu tio, as piadas do seu tio, enfim. E você sempre foi para lá a vida inteira, aí você se converte. Quem já passou por isso? Não quer mais ir para as festas de família, porque não, meu tio é endemoniado, porque aquela casa é um ninho de demônio, porque aquela cerveja é do Zé Pilintra, porque aquela música é do capeta, porque aquelas piadas não tem graça. Quantos já não passaram por isso? Ah, meu amigo, você vê um pirralhinho com a roupinha do Homem-Aranha, você fala, é uma aranha, tá amarrado, olha lá, heavy metal, de cabeça para baixo. Você exagera, você vê coisa onde não tem. Você vê diabo em tudo, na Coca-Cola, você vê diabo em tudo. Parece que tu virou o caça-capeta, cara. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, olha que coisa ridícula que eu fiz, cara.
A minha avó por parte de mãe, faleceu com 96 anos. E ela faleceu nos braços da minha mãe. Minha mãe, assim, minha avó era católica, lá do sertão da Paraíba. E ela tinha os santinhos lá dela. Minha mãe pegou aqueles santos e levou para casa, porque era uma forma da minha mãe ter uma memória da minha avó. Ela guardou os santos da minha mãe nunca foi ligada em religião, enfim, ela não tinha nada com aqueles santos. Ela só queria os santos da minha avó para ter uma lembrança da minha avó. Ela viu aqueles santos a vida inteira, ela levou os santos para casa. Aí, de repente, esse cara aqui aceita Jesus, brother. Fui para a casa da minha mãe, eu e minha esposa, 2 crentes xiita. Pegamos um saco de lixo, tacamos o santo da minha mãe, tudo dentro do lixo, quebramos no martelo. Que testemunho horroroso, brother. Que Deus que eu mostrei para minha mãe. Que Deus que eu mostrei para minha mãe. Graças a Deus minha mãe se converteu. Por misericórdia do céu. Foi uma experiência que ela teve com o próprio Deus, porque eu reconheço, se fosse baseado nas minhas primeiras atitudes, eu tinha espantado ela de perto de mim. Fala, tá doido ficar igual você? Tá louco? Que Deus que eu mostrei para ela. Você sabe que a gente carrega uma responsabilidade de mostrar Deus para as pessoas? Por exemplo, eu vi um pastor lá da igreja onde eu congrego ministrando isso, achei fantástico. Moisés está lá com Deus no monte, e Deus fala para Moisés, lavra as tábuas que eu vou escrever. E de repente vem Deus, cara, e Deus escreve com o seu dedo nas tábuas, escreve os 10 mandamentos. Você tem ideia do quão precioso era aquilo? A caligrafia de Deus estava impressa ali. Aí eles estão lá no bem bom, e Moisés está lá fascinado pela glória. Aí Deus fala, Moisés desce porque o povo já se corrompeu. Aí Moisés desce já tipo assim, já foi a maior cortação de onda, já tem que descer. E ainda é porque o povo se corrompeu. Chega lá, está todo mundo muito louco, está rolando um carnaval lá embaixo. Bezerro de ouro, o bloco do bezerro de ouro está lá. Moisés ficou irado e quebrou as tábuas que Deus escreveu, cara. Quem é que está virado? Era Deus ou Moisés? Pois é, mas Moisés mostrou um Deus irado para o povo. Você está vendo como a gente carrega uma responsabilidade de mostrar Deus para as pessoas? Em nome de Jesus a gente vai entrar no equilíbrio, amém? E você vai no churrasco do teu tio, com um sorriso na cara, e vai abraçar ele, profetizar sobre a vida dele, e você vai ser tão amoroso que todo mundo vai querer ouvir o que aconteceu com você, e daqui a pouco aquele churrasco mudou, porque você levou Deus lá para dentro. É bem mais eficaz do que você ficar doido. Sabe, cristãos que levam Deus a sério, levam as coisas a sério. E você dá para perceber que essa menina levava as coisas a sério. Essa menina chamada Maria, bem novinha, mas pura. Ela está separada, ela está comprometida. O rolê dela já não é o rolê das amiguinhas dela. A conversa dela já não é a mesma, porque ela está prometida em casamento ao homem. Seus olhos estão no futuro agora. Seus olhos não estão mais na brincadeira do oba-oba, não sei lá o que é que vai ser do amanhã. Seus olhos estão naquilo que vem para frente, e aquilo é muito melhor. E assim, a Bíblia deixa claro, ela era parente de Isabel, amém? Ou seja, ela sabia muito bem como é que a sua parente Isabel vivia. Se a Bíblia diz que Isabel e Zacarias viviam de forma irrepreensível diante do Senhor, é porque as pessoas davam esse testemunho deles. Amém? Uma geração profetiza sobre a outra. Essa menina teve em quem se espelhar. Uma família que vive de maneira irrepreensível diante do Senhor, profetiza sobre jovens que um dia serão famílias irrepreensíveis diante do Senhor. O anjo diz para ela, você vai ficar grávida, você vai gerar um filho, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, seu reino durará para sempre. É fantástico isso. Aí ela pergunta, mas como será isso? Se eu nunca tive relação com homem algum. Tipo, como será isso? Eu nem sei como é que faz esse negócio. Ela não está fugindo, ela não está amarelando, ela só está dizendo, tudo bem, mas como é que vai ser isso? Porque não faz o menor sentido. E o anjo explica, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, então você vai ficar grávida do Filho de Deus. Olha a resposta da guria, cara. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Uma menina de 13 para 14 anos, cara, está colocando a sua vida em risco para cumprir o plano de Deus. Porque você sabe o que aconteceria com uma menina se ela aparecesse grávida naquela época antes do casamento? Apedrejada. Ela estava correndo risco de vida. E ela está dizendo,
Sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu estou pronta para morrer, mas o teu plano vai se cumprir. Gente que leva Deus a sério. Cara, em tempos difíceis existe gente assim.